Foi muito desafiador, assim, acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, porque eu era uma menina nova, assim, tinha 22, 23 anos na época, porque por mais que eu não tivesse ainda trabalhado numa empresa grande, eu tinha o meu sonho de estar lá. E o que eu fiz pra isso foi, eu fazia faculdade de Direito na época, mas eu me especializava na área da moda, eu buscava conhecimento. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito feliz aqui pra gente, nosso segundo podcast, episódio número 2. Espero que vocês gostem desse episódio, preparamos com muito carinho pra você e pra gente é uma alegria, né? Receber pessoas que têm uma história tanto de vida quanto profissional muito inspiradoras. Pra gente é uma inspiração ter essa pessoa com a gente. Já deixa o teu like aí, se inscreve no nosso canal para você acompanhar os nossos próximos vídeos aí, nossos próximos podcasts. Lembrando que a gente também tem tutoriais no nosso canal e também vídeos aí do nosso dia a dia nas nossas produções. É isso aí, pessoal. Então, a convidada de hoje, ela trabalha hoje com moda, mas, né, vocês vão ver a reviravolta na vida, porque fez faculdade de outra coisa. Então, é uma história de vida muito legal, uma história profissional muito legal. E hoje quem tá aqui com a gente é a Thay. Olá. Thay, e aí, como é que tá? Tudo certo. Estou bem ansiosa, assim, até falei antes pra vocês aqui, mas é muito difícil quando a gente tem que falar da gente, né? Às vezes já participei de outros podcasts, mas a gente falando sempre sobre outras pessoas e como host também. Então acaba que quando a gente é pra falar da gente já é difícil, né? Então estou super ansiosa aqui. Thay, muito obrigado por estar aqui com a gente. Primeira coisa, então, né, já vamos começar algumas perguntas aqui que a gente Sim. tem curiosidade de saber. A primeira coisa é quem que é a Thay, né? Se você fosse resumir quem é você hoje em poucos minutos, que eu sei que a vida é grande, mas assim, Sim. quem que é a Thay? Eu acho que a Thay, ela é uma pessoa, assim, muito família. Eu sou muito dos meus, assim, eu gosto muito de estar junto. Então, eu sempre fui criada num ambiente, assim, que na casa dos meus avós, o almoço de domingo era com 30 pessoas, era com os amigos que estavam ao redor ainda e ia chegando gente. Então, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de estar num local com bastante gente, conversar com bastante pessoas. Então, acho que isso faz muito parte de mim, de quem eu sou, né? E essa parte de ser muito família, eu acho que ela é importante também, porque eu sempre valorizo a presença. Então, gosto muito de estar em família com meu esposo, com a minha cachorrinha Regina, de fazer o que a gente mais ama fazer, que é estar juntos, é sair em algum lugar, assistir série. Então, acho que isso faz parte muito da minha essência. Fitness também, né? Ai, fitness, agora, né, com tudo, assim, a gente faz bastante coisa. Então, até estava falando com o Vitor ontem, meu marido, que a gente tá, assim, um poliatleta, porque um dia ando de skate, outro dia jogo futebol, outro dia Trilha. trilha, exatamente isso. Bicicleta, enfim, a gente sempre acha o que fazer. Legal, Thay. A gente pesquisou um pouquinho, né, da tua história, a gente conhece também. Hoje você trabalha na moda, mas nem sempre foi assim, né? Sim. Você fez uma faculdade de Direito. Conta pra gente por que essa migrar de Direito pra moda, se a moda já estava na tua vida há muito tempo. Acho que assim, eu sempre falo que a moda ela faz parte da minha essência, desde pequena. Então a minha avó, ela sempre foi costureira, e eu costurava com ela, fazia aquela coisa, fazia roupinha de boneca, estava ali ao redor da máquina, tirando, quebrando quebrando a agulha dela, ela brigando comigo, inclusive. Então acho que sempre fez parte da minha essência, eu sempre gostei muito de moda, brincava de desenhar como estilista, assim, e fui crescendo, e o meu primeiro emprego foi na área da moda, que foi no ateliê de vestidos de festa. Só que na minha cidade natal, que é Lages, né, não tem faculdade de moda. Então, pra mim, era uma coisa, assim, que não tinha oportunidade. A possibilidade de eu fazer moda era se eu fosse mudar pra outra cidade. Os meus pais nunca aceitaram que eu fosse, mudar pra outra cidade sozinha, enfim. Então, sempre foi uma coisa. E, assim, ao mesmo tempo que tinha esse tabu de ir morar fora sozinha, tinha a questão de que todo mundo tinha que ter faculdade lá em casa. Então, os filhos tinham que ter faculdade, independente da faculdade. Era uma premissa, assim, a gente sempre foi criado dessa forma. E na época, eu mesmo trabalhando na área da moda,
a oportunidade. Tu já fazia faculdade de direito, mas trabalhava na moda. Exato, eu trabalhava no ateliê de vestidos e fazia direito, porque foi assim: "Ai, o que que eu vou fazer? Em Lages, tu não tem muito, ou tu vai pra engenharia florestal, a engenharia agrônoma, veterinária, é o que tem em Lages", então assim, o que que eu vou fazer? Fui fazer, na verdade, primeiro ainda, que vocês nem estavam sabendo dessa, mas eu fiz design de interiores, primeiro ainda, que era o mais parecido com moda que tinha. Sim. Design de interiores, fiz um semestre, odiei porque era totalmente cálculos e, meu Deus, não tinha paciência para aquilo. Eu levava a tarefa da faculdade para casa, minha mãe que fazia. E aí eu falei assim, não aguento mais design, vou para outra área. Fui para direito para testar. Fiz o direito até a 8ª fase. E aí eu já tava namorando com o Vitor ali, não, acho que fazia um ano que a gente namorava, e o Vitor é de Criciúma. E aí eu sempre quis sair de Lages, então foi a oportunidade também. Ele não eu também não queria ir para Lages. E a gente decidiu comprar um apartamento lá em Criciúma e mudar para Criciúma e ficar e viver a vida por lá. E foi quando eu migrei aí, tranquei a faculdade e fui embora para Criciúma. A partir do momento que eu cheguei em Criciúma, fui lá ver na faculdade de lá quais seriam as matérias que eu teria que validar do direito para continuar lá. E quando eu cheguei na faculdade, a grade era muito diferente de Lages. E esse é o problema das faculdades, porque tu vai para outro lugar, tu tem que fazer tudo de novo, algumas matérias, enfim. E aí eu sei que faltariam 2 anos e meio para eu concluir direito. Sendo que eu já estava bem avançada, né? Mas eu ia ter que fazer 2 anos e meio ainda. E eu nunca gostei. Trabalhava na área da moda e fazia porque tinha que terminar a faculdade. E foi onde eu me vi lá em Criciúma com a oportunidade de fazer a faculdade que eu sempre quis. E a faculdade de moda era 3 anos. Entre direito, que era 2 anos e meio, e a moda, que era 3 anos. Eu falei, não, vou trancar direito e vou ir pra moda. Então, daí ali sim eu fui me encontrar realmente na faculdade de moda. Embora no direito eu já fazia cursos de consultoria de imagem, já me especializava muito. E ainda as minhas amigas na faculdade de direito sempre falavam, tá, sai da faculdade, teu negócio é moda, teu negócio é moda. Mas ainda assim, né, tava ali pra terminar. E chegando em Criciúma, você já foi trabalhar nessa parte de moda? Ou você trabalhou em outro local ainda antes? Como que foi essa questão? Quando eu cheguei em Criciúma foi uma incerteza, assim, porque eu saí de um lugar e cheguei numa cidade e não tinha emprego ainda, não sabia o que fazia da minha vida. Tinha uma empresa que eu queria muito trabalhar lá em Criciúma, que é uma empresa que eu trabalhei por muito tempo depois, mas quando eu cheguei lá, tinha a oportunidade de eu trabalhar numa escola, que não tinha nada a ver. E aí era trabalhar no administrativo de uma escola, como assistente. Fui trabalhar nessa escola, trabalhei por 2, 3 dias lá. A menina que era responsável pelo administrativo me falou assim: "Olha, a partir de amanhã eu tô saindo, e eu não queria falar pra ninguém, você é a primeira pessoa que tá sabendo. Eu vou lá agora falar com o diretor da escola e você vai ficar responsável aqui". E aí eu me vi, assim, perdida realmente, porque eu nunca tinha trabalhado na área e foi. Só que hoje eu vejo que esse acontecimento, ele foi uma oportunidade de desenvolvimento, sabe. Então ela saiu, eu fiquei responsável pela escola. Imagina, uma pessoa que nunca tinha trabalhado, nessa área, numa escola particular, assim. Então eu tive que cuidar de administrativo, financeiro, gestão de pessoas, compras, então tudo era eu. Era uma escola, assim, que ela tinha 100 alunos, e eu fiquei responsável por essa área. Então eu fiquei ali 9 meses fazendo tudo isso, até realmente ser chamada na empresa que eu queria trabalhar. E aí sim que eu fui trabalhar justamente na área da moda, que era o que eu mais queria. Mas eu vejo como esse momento ali da escola como um ponto de desenvolvimento. Foi difícil, assim, esse tempo, assim, ou Foi muito desafiador, assim, acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, porque eu era uma menina nova, assim, tinha 22, 23 anos na época, e eu estava liderando um time, eu que liberava a professora para fazer uma folga,
ou que Nossa, cuidava das férias, ou que RH. cuidava. Por muitas vezes eles também não me davam muita credibilidade, porque eu estava cuidando de uma professora lá que tinha seus 50 anos e eu, a menininha lá de 22 anos, dando regras, né? Enfim, então acho que foi bem desafiador, assim, principalmente no início. Depois eu já tinha engrenado ali, sabe? Acho que estava tudo certo já no final. Mas como eu não era uma área que eu queria ficar, e daí aconteceu a oportunidade de eu ir para essa outra empresa, que era o que eu queria, aí eu saí, mas eu gostava muito de trabalhar lá na escola. Como que é? A gente vê alguma coisa das tendências, assim, né, falando de moda agora, que a dificuldade hoje que tem de achar diretores criativos, de achar, né, até mesmo estilistas, que Sim. é difícil você se manter, trazer tendência, enfim. Como que você como participou já em algumas empresas, né, desse processo seletivo, como que é um processo seletivo para você entrar numa, por exemplo, numa indústria da moda ou numa marca? Como é que foi para você, assim? Eu acho que, assim, é muito do ponto de você querer desenvolver, sabe. Não é nem pelo ponto que você está, mas pra onde que você quer chegar. Eu acho que esse é o maior quesito, assim. Porque por mais que eu não tivesse ainda trabalhado numa empresa grande, eu tinha o meu sonho de estar lá. E o que que eu fiz pra isso foi, eu fazia faculdade de direito na época, mas eu me especializava na área da moda, eu buscava conhecimento em livros, em revistas, e a internet nem era tão, né, na minha época ali de transição de adolescência para juventude, mas ainda assim eu buscava bastante conhecimento e fazia cursos, por mais que a minha faculdade não era na área da moda, mas eu me especializava nisso. E acho que quando nesse momento meu lá de contratação nessa empresa, quando eu conversei com o pessoal do recrutamento, eles falaram: "Poxa, mas, tu fez direito, né, e agora tá começando a faculdade de moda?" Eu falei: "Sim, só que eu já tenho bastante conhecimento na área da moda, porque eu já fiz bastante cursos, assim." E já nesse momento da entrevista eu falei assim: "Não, mas eu já tô fazendo a faculdade de moda, eu quero fazer minha pós-graduação também, quero me especializar mais." Então eu acho que esse é o ponto, assim, e desde o início eu sempre tive uma visão de que, eu preciso me especializar em todas as áreas da moda. Hoje, quando a gente fala da moda, a moda ela é muito abrangente. A gente fala desde a parte de criação, de pesquisa, de desenvolvimento, depois a parte de vendas, varejo, enfim, é muito abrangente. E sempre o meu ponto foi assim: eu quero saber de todas as áreas um pouco, porque aí quando eu conseguir chegar onde eu quero chegar, eu sei como funcionam os processos, eu não vou, exigir que uma coisa seja fora do processo. E acontece isso muito no mercado hoje. Quem não passa por processos desde o início, acaba que lá no final vai barrar com alguma coisa, porque: "Eu não sei como é que funciona tal processo." Então, assim, eu acho que é muito importante. E esse ponto, assim, da faculdade, me ajudou bastante. Hoje eu penso assim: talvez não fosse necessário eu ter feito faculdade de moda." Porque muita gente está no mercado e não fez faculdade de moda de fato. Trabalha como, estilista ou trabalha na área de pesquisa, enfim, não fez faculdade. Só que para mim eu acho que foi importante esse passo justamente para entender como funciona todo o processo, sabe, passar por todas as áreas e entender. Eu acho que esse ponto, assim, no momento do recrutamento, acho que fez bastante diferença eu passar essa minha visão para quem estava ali me recrutando nesse momento, sabe. Quando você vai contratar uma pessoa, às vezes, igual eu e o Zaca, aqui na ZED, a gente tenta ensinar as pessoas, né. Às vezes, quando a pessoa ela já vem um pouco já com algum conhecimento, né, que a faculdade, Sim. por mais que você saia da faculdade ali que começa, né, a aprender na prática de verdade como é o mundo real de um trabalho, mas você já tem o fundamento, né. E às vezes uma pessoa, assim, que não sabe de nada, Hum. a empresa ela tem que gastar nesse treinamento. Para algumas áreas, acredito que não tenha muito problema, né, Uhum. mas às vezes numa área, assim, mais técnica e que precisa que a pessoa pelo menos o fundamento, né, Exato. eu vejo aqui eu e o Zaca na ZED, como a gente é uma empresa nova ainda, a gente consegue, né, a gente tem o quê? 8 funcionários, Zaca? É 8? Isso. 8. E então a gente é muito próximo, Sim. mas acredito que empresas grandes, né, você não ou tem que ter um centro de treinamento, né, aí fica mais difícil. Então eu acredito que sim, a faculdade ela é válida, né, em vários aspectos, né, da formação da pessoa, porque ali você
tem um fundamento, né, como você começar também, né. A importância de você fazer uma faculdade também é como iniciar no mercado de trabalho, porque ninguém te ensina essas coisas, ninguém te ensina como que você vai, trabalhar numa empresa grande com 400, 500 funcionários e como é que você vai lidar com isso, como que você vai lidar com as suas entregas. Então a faculdade ela te faz muito essa questão de você ter um compromisso também, né, Sim. seja com horários, seja com estudar ou seja com entregas também, então acho que isso também é um ponto importante. Porque lá no ensino médio é outra coisa, né, é vida boa com pai e mãe e tudo muito fácil, mas na faculdade já te exige essa responsabilidade maior. E você entrou numa função, né, que eu não sei se todo mundo conhecia na Uhum. época, que era personal shopper, né, e nossa, e stylist, né. Sim, Então como é que era o que que era essa profissão, sim. e como que foi pra você, né, era uma profissão nova mesmo na época? Sim, isso foi assim, bem legal a história, assim, acho que é um dos meus cases de sucesso, eu falo assim, porque, eu entrei para trabalhar nessa empresa em 2020, início de 2020, no dia 16 de março de 2020. No dia 18 de março de 2020 foi a pandemia, foi onde Nossa. parou tudo. Então fazia 2 dias que eu estava na empresa, e aconteceu a pandemia, e simplesmente me falaram assim: "Ó, a partir de hoje tu vai trabalhar em casa". Mas como? E daí aquele Era uma banho de água fria, né. Gente, assim, eu estava Incerteza. feliz por: "Nossa, tô começando uma empresa nova", e aí ali começou essa questão da incerteza, e agora? E foi assim, pra mim foi muito desafiador, porque era um cargo novo, não existia no mercado, e era uma função, assim, pra fazer um atendimento com os clientes, então é uma marca muito grande, e tinha muitas clientes ainda tem, né, porque funciona super bem esse mercado, mas tinha muitos clientes que tinham dificuldade de fazer uma compra. Então, ou ela tinha dificuldade de, fazer a compra no site, ou ela não sabia a modelagem que ia dar certo nela, a cor que ia dar mais certo, a estampa, o que que ia combinar com as peças que ela tinha. Então acho que esse era um desafio muito grande, assim, e a partir do momento que a gente começou ali com isso, foi loucura, assim, eu lembro da minha primeira venda que aconteceu, assim, que, fazia esses 2 dias que eu estava ali, e aconteceu e a minha gestora pegou e gritou: "Olha, saiu a primeira venda". Aí meu diretor lá na época pegou o sininho e começou a Que bater na legal. empresa e todo mundo comemorou junto, assim, e eu morrendo de vergonha, né, porque estava ali nova, e foi bem legal, assim, porque era uma coisa que eles não sabiam como ia acontecer. Sim. Eles sabiam um perfil de pessoa que eles queriam, só que não sabia como que ia se dar isso. Tanto é que, eu que tive que desenvolver tudo internamente ali, como que ia ser os processos, de tudo. E a gente foi vendo: "Ai não, assim não vamos por esse caminho, vamos por outro". E pra mim foi bem difícil, porque realmente era uma empresa nova, daí aquela questão, assim, no mundo corporativo é tudo diferente, aí você vai marcar uma agenda pelo Outlook, eh, ou tu vai mandar um e-mail, vai formalizar, e eu só tinha trabalhado em empresa pequena, então não Sim. tinha esse conhecimento. E aí acontecendo pandemia, acontecendo tudo, Tainara vai pra casa. Fui pra casa, trabalhando em casa, fiquei acho que uns 3, 4 meses trabalhando em casa direto, assim. Depois a gente começou a revezar e ia uma vez por semana na empresa, porque aí eles faziam uma escala, né, Sim. por conta da pandemia. Então, foi indo ali nesse processo e, meu Deus, assim, hoje eu converso com as meninas que estão lá, assim, e continua sendo um baita case. Uma das empresas parceiras lá, eles conversaram comigo, assim, e falaram, assim, que eles eram nossos parceiros lá na época, né, e falaram assim: "Nossa, olha que legal, tá aqui o nome da marca no flyer deles", exato. Eles falaram aqui: "Olha que isso aqui você faz parte disso, tá aparecendo esse número aqui e você faz parte disso". Então acho que é uma emoção muito grande saber que realmente eu fiz parte daquilo, do início daquilo e hoje faz tanto sucesso ainda, sabe. A gente tá falando agora também, né, de como que é no backstage, né, por Uhum. por trás, assim. E uma das dúvidas que eu tinha muito antes de trabalhar com, né, com essa parte de moda, assim, né,
como que é trabalhar com famosos, influencers, porque as marcas que você trabalha, Sim. né, são marcas grandes, então, como que é assim, tá, trabalhar com os influencers, tem alguma coisa de bastidor boa, né, não vamos falar mal. Fofoca! Como é que é, assim, trabalhar, como que você se prepara, como é que é esse mundo, assim, pra quem não conhece? É diferente de tudo, porque o quê? Tem influenciador e famosos, enfim, já conheci algumas pessoas famosas aí no mercado, mas acho que é a questão de você às vezes você olha na câmera e realmente não é aquilo que você vê, sabe. Então, tu falou pra não dar exemplo ruim, mas agora eu vou dar o exemplo ruim. Não vou citar nomes, mas teve uma pessoa que eu achava assim, nossa, eu olhava os stories dela e eu achava assim: "Nossa, que pessoa legal", eu amava seguir ela. E aí teve um dia que a gente teve uma live, e ela ia participar da live, e a gente estava porque lá tinha, nesse lugar, dessa live tinha, assim, um camarim e todo mundo junto. Então ela estava numa cadeira se arrumando e eu estava em outra, e ela tá ali super séria, não tinha conversado com ninguém até então. Aí do nada ela vai lá e ela estava super com a cara feia. Aí do nada ela vai lá e puxa o celular e "Ha, não sei o que". Então, a partir daquele momento me deu um negócio assim: "Bah, não é", sabe. Porque eu vi ela nos stories era uma coisa, quando eu cheguei lá e dei oi, ela mal cumprimentou, e do nada ela puxou o celular e estava lá sorridente. Meu Deus, gente, eu peguei um ranço dela, parei de seguir ela no Instagram inclusive, mas hoje eu acho ela mais chata. Foi justamente por isso, porque eu parecia uma coisa e era outra. E já acontece com muitas influencers que eu conheço, justamente de acontecer isso, de ver lá no Instagram uma coisa e quando conhece pessoalmente é outra, então Mas acaba que mas as marcas, elas se preocupam com isso ou elas só se preocupam, por exemplo, com o resultado que entrega? vou te falar que mais com o resultado, sabe, acho que, assim, é um dos pontos, assim, mais relevantes é o resultado, porque a pessoa que tá lá e se ela se porta na frente da câmera daquele jeito, a empresa. Às vezes já é um personagem. Exato, então acaba que não acontece. A gente tem coisas aí acontecendo no mundo e a gente vê, assim, que, às vezes aparece famoso fazendo vídeos, enfim, e depois no backstage acontecendo esse tipo de coisa, então acho que todo mundo é acostumado com isso. O que vai importar mais é se você vai querer deixar aquilo lá como cara do teu negócio, né, então. É isso que eu percebo, até a gente tem um caso que aconteceu há pouco, né, que Uhum. é uma marca aqui do Brasil, ela contratou uma pessoa para fazer a campanha, só que a campanha, né, é um MC e não deu certo. Só deixar no ar. Então, eu vejo que as marcas elas, por mais que, quero resultado, resultado, você tem que se preocupar com isso, né. Meu Deus, Porque, por sim. exemplo, às vezes a pessoa ela não tem os princípios, não é nem que a tua marca tem, é que o Uhum. teu comprador tem, né. É. Então daí às vezes lá você, vai ser legal, vai ser da hora, é uma pessoa famosa, mas bem no fim esse tiro às vezes pode sair pela culatra, né. Eu acho que, assim, você tem que saber surfar a onda, né. Isso. Não dá pra você simplesmente ir lá e pegar alguém, e sendo que, principalmente essa pessoa que a gente tá falando, né, ela tem tanta questão antes disso, antes da fama, que simplesmente não dá pra ignorar tudo que aconteceu até então, o que acontece ainda, e pegar uma pessoa porque ela tá lá hypada e não, foi um tiro no pé realmente. Sim, e assim, bem curto que eu vou falar, por exemplo, aqui na ZED a gente sempre teve esses princípios, né. Uhum. Eu e o Zaka, a gente não é contra quem faz Sim, certos tipos de produções, cada um tem sua visão, missão e sim. propósito, né. Mas a gente tem os nossos. E várias vezes vieram oportunidades pra gente de fazer tipos de campanha que eu e o Zaka a gente não acredita. Uhum. Não é nem preconceito, cara, a gente não acredita, os nossos clientes, a nossa vida não é nesse meio, e assim, a gente negou ou passou para outro colega que fazia, e cara, tudo certo, e assim, a gente vê que isso foi muito bom para o nosso crescimento, e nunca faltou, né, Zaca? Sim. Sempre a gente fez parceria, daí o cara pegou, depois passou um projeto pra gente. Eu acredito que as marcas e o empreendedor, ele tem que ter essa Uhum. preocupação, de Muito. não ir contra os princípios, sabe. Eu acho que isso faz você alcançar lugares mais altos. Hoje a gente vai falar muito de marketing também com você, que eu Sim. sei que é uma paixão tua, mas é muito sobre conexão, né.
E a gente trabalhou já em campanha política, né? Sim. Que a gente vê realmente como que é os bastidores, né? Como que é esse movimento. E a gente algumas coisas a gente não se moldava, não Sim. aceitava, né? Então, é, falando disso, assim, né? O que que. Qual a importância para você, tá? Dessa conexão que tem que gerar, que as marcas têm que gerar com seu público? Como que hoje, num mundo tão, né, com tantos desafios, com tantos conteúdos, que você acha que as marcas podem se conectar com seu conteúdo, com seu conteúdo, com seu, né, com as coisas que você Uhum. faz, assim, como que faz essa conexão? Você tem alguma, sei que não tem uma receita mágica, Sim. né, o branding, geralmente o branding, né, o marketing, ele não é uma coisa do nada, vamos fazer uma coisa, uma campanha vai resolver tudo, Uhum. mas quais as dicas, assim, que você tem para essa parte de branding, de marketing, para Sim. gerar conexão com o público? Então, nessa parte de branding, assim, eu acho que é o ponto que você falou. O branding, ele em si, ele é uma conexão de uma forma 360. Eu tenho que comunicar. O branding não é só a logo da marca, ou só o que vai aparecer ali no meu Instagram, no meu e-commerce, enfim. Ele é o 360 de fato. É como que eu me comunico com o meu cliente, como que o meu cliente ele vai entender que sou eu, sem que eu fale. Então acho que é aquele ponto, assim, sabe aquele negócio que a gente vê às vezes e, tem só uma cor lá, vermelho e branco, e você na tua cabeça já vai remeter que é a Coca-Cola, por exemplo. Eu já tinha É, imaginado aqui. entende? Ou 3 listras, o que que é pra vocês, entende? Então acho que é aquela coisa, assim, de você falar sem precisar que esteja escrito ou precisar que seja falado de forma dessa forma. E acho que o branding ele vai muito dessa conexão que você tem de uma forma 360. Como que você vai comunicar isso no teu ponto de venda, como que você vai comunicar isso no teu Instagram, numa campanha que você vai fazer. Então acho que esse ponto, assim, é um grande desafio das marcas conseguirem conectar tudo, amarrar tudo. Então, é um desafio grande, porque, assim, ao mesmo tempo que tu quer transmitir porque no brand ele vai contar até o valor que você quer trazer da tua marca. Então, como é que você vai transmitir isso? Através do teu valor, da tua essência, da comunicação, das pessoas que estão atendendo, das pessoas que trabalham na empresa. Acho que é muito da cultura também, implantar uma cultura dentro da empresa para que isso aconteça. E é um desafio que as marcas têm realmente de fazer com que isso se amarre num todo e que consiga comunicar dessa forma 360 mesmo. E tem alguma forma de mensurar? Porque eu sei que as grandes marcas, Uhum. né, eles fazem pesquisa, Sim. né, tem diversas formas de mensurar isso. Mas como que é lá na indústria da moda ali essa questão de mensurar ou uma campanha? Sim. Como é que vocês fazem? Eu acho que é muito questão de gerar conexão, né, acho que tem como, medir dessa forma, através de um conteúdo que você passe, que você viu que realmente os teus clientes gostaram e realmente nós conseguimos transmitir a essência da marca. Tem a questão que você próprio falou, que é a questão de pesquisa, o NPS acontece aí também bastante, então é uma outra forma de mensurar isso. Mas eu acho ainda que o ponto maior ainda é a questão da conexão, de gerar conexão. Vou dar um exemplo para vocês agora de branding muito bem feito que eu vi recentemente, que eu acho que, assim, é sensacional, é o Boticário. O Boticário ele sempre faz campanhas que realmente você consegue se conectar, eles conseguem trazer essência por Gera sentimento. gera sentimento e por mais que é incrível, assim. Acho que a campanha que eles fizeram agora de Dia das Mães, meu Deus, pra mim aquilo lá eu assisti aquele vídeo acho que umas 3 vezes chorando e é um vídeo grande, né, de 2 minutos, se eu não me engano, e eles apostaram, por mais que, Eu nunca tinha visto, assim, eles aham, falando sobre, né, pra quem não sabe ali, né, sim, quem não viu, foi aquela campanha para as mães que aham, perderam seus filhos. exato. Ou que não conseguiram ser mães ainda de alguma forma, são tentantes, então acho que foi sensacional. E isso é uma coisa importante. Eu sei que é difícil as Uhum. marcas elas criarem tanto conteúdos assim, né? Principalmente marcas pequenas ou emergentes que estão Sim, crescendo, mas você tem que se esforçar nisso, né? sim. Tentar gerar com o teu cliente conexão, tentar gerar emoção, né? Para ele ver a tua marca, ele lembrar, né? Pô, por exemplo, Sim. Boticário é uma marca que a gente sempre vai pesquisar. Ou como é que foi o vídeo do Dia das Aham. Mães dele? Como é que foi? Porque a gente sabe que ele Sim. gera sentimento. E também uma coisa que eu vejo legal no branding, assim,
é você ser uma personalidade, né? Você Super. trazer a tua personalidade pra marca. Uhum. Tipo, não adianta você É a ter um essência amiguinho. hoje, né? É a essência. Não vê o teu amiguinho ali, meu concorrente faz isso. Vamos lá, vamos imitar. Eu, assim, eu gosto muito de marcas de luxo. Eu sou apaixonado. Louis Vuitton, Gucci, eu gosto. Sim. Gosto mesmo porque eu vejo igual o Ferreirinha, né? Ferreirinha é um grande nome aí no Brasil e no mundo sobre isso. Ele fala que o luxo é a excelência em Uhum. tudo, né? E, cara, eles são excelentes em tudo. Eles vão fazer tu pega uma bolsa, assim, cara, é perfeita. Tu entra no Instagram deles, assim, tu vê que eles têm um cuidado em tudo. Mas eles não postam tudo. Sim. Por exemplo, agora a gente tá com essa tendência aí do VO3, né? Uhum. Daqueles videozinho viral do cara falando. Cara, é legal, é da hora. Entra lá no da Prada lá pra tu ver se tem. Não vai ter. Não tem, porque não é Acho que é personalidade. eles que ditam também. É eles que ditam. E a personalidade Sim. deles não é aquela. Então por que eu vou imitar o que todo mundo tá fazendo? Eu vejo assim que no começo todo mundo quer fazer tudo. Nossa, agora só isso aqui, vamos fazer. Nossa, agora vamos fazer aqui. O meu colega fez isso, vamos fazer. Mas você tem que ter a tua personalidade Sim. na tua marca. Eu vejo isso aí como 2 pontos. O primeiro ponto é de que marcas internacionais e marcas grandes, marcas de luxo, como nós estamos falando, elas já são muito posicionadas no mercado. São marcas que elas são marcas desejo, independente da pessoa que mais tem dinheiro até a que menos tem dinheiro, que tu vai na 25 de março, tá todo mundo vestido de Gucci, Prada, enfim. Então, assim, quando a gente fala desse ponto, assim, já são marcas posicionadas, todo mundo conhece logo, todo mundo conhece como funciona. Então, não é uma coisa assim de que ele está lá só pro público que mais tem grana. Não, quem tem menos também vai conhecer, vai comprar o produto falsificado por muitas vezes. Mas já conhece, porque são marcas posicionadas. Agora, que é o segundo ponto, quando você tem uma marca que ela é uma marca nacional, ou que ela é uma marca que ela está em crescimento ainda, acho que esse ponto de você se posicionar no mercado, ele faz sentido. Depois que você tá lá como uma grande marca, daí talvez você consiga sumir dos bastidores, que é o caso de grandes marcas, como nós estamos falando. Então, acho que até você chegar lá, você tem que participar desse processo, sabe? Nesse evento que eu participei agora, até um outro exemplo que eu trago pra vocês, Depois a gente quer perguntar como é que foi. foi sensacional. Eu participei de uma palestra com o João Adib, que é o da CIMED. Nossa. Sim. Falando sobre o João Adib da CIMED, ele falou muito sobre essa questão da autoridade dele no mercado. Ninguém conhecia CIMED antes. Sim. E hoje o que é? As pessoas vão na farmácia e querem comprar produto da CIMED. Mas por quê? Ele começou das caras, a irmã dele, que é a Carla, começou das caras, o filho dele... Sim. Que é o Família Adib. dele trabalha na CIMED. Poxa, tipo assim, você olha a CIMED hoje, às vezes aparece muito pra mim no TikTok, porque você vai consumindo o conteúdo, vai aparecendo, né? Eu amo os conteúdos deles. E, gente, pasmem, mas quem tá super hypado é o funcionário dele, que é o social dele, que cuida das redes sociais. O menino tá com, sei lá, 400 e poucos mil seguidores no Instagram, milhões de visualizações no TikTok, porque ele mostra o dia a dia dele sendo social do João Adib. Então, ele falou até do menino na palestra, ele falou assim, olha só como a gente conseguiu conectar uma empresa do setor farmacêutico Sim. que é Nossa, um nada a ver. tabu, é um tabu. A gente não sabia como era feito remédio antes, a gente não sabia como era o processo. Empresas, assim, então acho que esse ponto, assim, de eles terem se posicionado no mercado, de eles terem aparecido, ele falou que pra ele foi um desafio no início, de ter começado, porque ele tinha vergonha e tal, tal, tal. Até que ele foi pegando isso, a família foi pegando isso, e hoje eles estão vendendo muito mais do que eles vendiam antes. Eu vejo que isso daí vem muito lá dos anos 2000, que era no Discovery. Eu não sei se vocês Sim. assistiam, que tinha Lata Velha, não Lata Velha, mas era esses, como é que é o nome? Documentários? Aham. Era tipo um reality, né? Um Sim. dia a dia de cara, no Discovery tinha tudo. Tinha dia a dia dos caras que montam o carro. Aí tinha um que eu gostava que era de antiguidade. Eles iam nas lojas comprar coisa velha, reformavam e vendiam. E depois teve aquele do carequinha lá de Las Vegas. O da Trato Feito. Trato Feito. Aham. Trato Feito. Isso é coisa lá de 2000. E hoje em dia, a gente tá voltando a consumir isso nas redes Sim. sociais. A gente quer ver como que é o processo, como funciona. Eu acho que isso é muito legal, comunica muito. Aham.
comunica. Acho que isso gera conexão, porque você quer saber como é feito aquele produto, ou aquele conteúdo que você consome, no caso de vocês, assim, vocês mostrando os bastidores também da Zed. Acho que é interessante, porque às vezes a pessoa só olha lá o vídeo no final, mas vocês mostrando esse backstage de vocês, acho que faz muita diferença e cria muita conexão, porque a pessoa que tá vendo, ela se torna próxima, ela acha que eu falei assim, estava vendo o João Adib lá, pra mim parecia que ele era meu amigo, porque eu vejo tanta coisa dele, assim, que parecia que ele é próximo, assim. Então acho que esse momento de gerar conexão, ela faz muita diferença. Então, a gente tá falando dessas marcas, né? As marcas de luxo, essas marcas grandes, elas começam a ficar tão grandes que elas começam a ditar as tendências das Uhum. coisas, né? E você, Thay, tipo, como que é o teu processo de buscar a tendência, de estar atualizada, de estar sempre, porque é muito rápido. Uhum. Então, como que você faz para criar tendência e também, ou às vezes, surfar essas tendências? Sim. Nesse meu processo de desenvolvimento, eu fiz um curso de Cool Hunter, que o Cool Hunter é esse profissional que busca a tendência, que capta a tendência e passa lá para a marca o que que é tendência no momento, o que está acontecendo. E já falando sobre o trabalho de Cool Hunter em si, ele acontece no mundo inteiro. Vou dar exemplos para vocês. Existem pessoas que viajam por Sim. vários lugares para buscar tendência. Então, ele vai notar uma tendência específica, um comportamento de consumo, um comportamento também, seja de comportamento pessoal, assim, e aí vai notando isso e vai repassando para vou dar um exemplo da WGSN, que é um dos principais portais de pesquisa que tem. Então eles vão passando esses comportamentos em diversas formas, e aí isso vai sendo notado e tá vendo, isso tá vindo como tendência, esse comportamento. O consumidor, ele tá indo mais para essa área do que para essa. E aí a gente vai notando que esses são os comportamentos do consumidor. E isso vai muito também de culturas diferentes, porque às vezes o que vai dar certo lá na China não vai dar certo na Índia, e acho que a gente tem, né, essa ciência, mas acho que esse momento de pesquisa ele sempre é muito desafiador, porque eh, não dá muito para ir também pelo mercado, mas você tem que tentar desenvolver um produto que ele comunique a tua marca. É sempre um desafio, porque às vezes você vai criar um produto que ele tá lá como tendência, mas o teu consumidor não vai gostar. Então você tem que amarrar ainda a tua marca, a essência da tua marca, traduzir uma tendência é difícil. Nossa. Porque, assim, às vezes é tendência, mas a minha marca comunica isso, o meu consumidor vai consumir isso de fato. Daí você tem que entender como que dá de usar ou se Exato. Eu vi uma tendência agora, o pessoal mais novo, eles estão indo mais para essa parte fitness, Uhum. né, já vem Sim. nessa cultura. E eu vi que até as festas estão mudando os horários. Olha só, tá Sim. querendo ir pra festa mais cedo. A nossa Exato. época a gente virava, né, queria virar à noite, 4 da manhã, 5 da manhã. Mas eles agora o pessoal com tanta informação de saúde, eles estão vendo: "Cara, eu preciso dormir mais cedo". Então Uhum. as festas estão sendo sunset. Sim. Era uma coisa que tinha muito nos Estados Unidos, né, a galera fazia Agora tá festa em vindo pra casa. cá. Então, assim, as marcas se ligarem nisso, né. Pô, se você Pra você ver já nessa questão, entendeu? Então, como é que eu vou criar um produto pesado, noturno, sim, sendo que o meu não vai vender público, tanto. ele tá indo mais pra esse lado de fitness, wellness e Cuidar. de cuidado, enfim. Então, eu tenho que cuidar disso também na criação do produto. Sim. E é o que acontece é justamente isso, essa pesquisa de ver o comportamento, porque isso aí é um comportamento. O meu público, ele tá buscando mais isso, então ele quer se cuidar, ele quer ir fazer uma festinha mais cedo, e é isso. Sim, não, mas assim, eu vejo que no final de contas, assim, o que vale é você entender Sim. teu cliente e como você fazer ele se sentir bem, Uhum. né. Cara, porque eu vejo como é bom você fazer uma compra e você ficar satisfeito. Uhum. Cara, eu sou o cara, assim, que eu fico fã de qualquer empresa que me entrega um produto e cara, era o que eu precisava, veio Uhum. tudo certinho, não assim, eu já fico feliz se já vier tudo certinho, mas tem marcas que elas fazem você Fazem sentir a um lei. pouco Uhum. mais, sabe, você: "Cara, que legal, gostei", sabe. E Sim. daí você vira fã, você vira cliente, cliente, né, você cliente recorrente, né. Então eu vejo que isso que as marcas têm que se preocupar em deixar uma sensação boa. Por exemplo, eu essa semana, eu fui na farmácia e cheguei pra pagar, não tinha caixa. Uhum. Eu já estava 5 minutos esperando e não tinha caixa. Agoniado. É.
E daí eu fui dar uma olhada, porque eu escutei barulho de gente conversando, fui atrás, tinha 2 funcionárias ali conversando. Eu cheguei e falei: "Moça, não tem ninguém pra atender lá no caixa?" A menina me olhou com uma cara feia, Meu Deus. não, depois que ela chegou no caixa, ela não olhava mais pra mim, braba comigo, que não tinha culpa. Cara, eu saí de lá, eu falei: "Cara, eu nunca mais vou voltar aqui". Uhum. E não é culpa nem do dono, é culpa Exato. mas me Entendi. gerou uma sensação ruim. Aí cheguei em casa, contei pra minha esposa, aí ela falou: "Nossa, mas por que que na hora você já não desistiu pra comprar em outra farmácia, só pra, Né? né, pra se cobrar, né?" Então eu vejo que é isso, a gente como empresário ou como a gente lida com o sentimento do cliente, a gente tem que ter essa preocupação de: "Cara, eu vou entregar o que eu vou entregar para o cliente, vai ser algo que ele vai: 'Pô, gostei', ou vai ser uma sensação, sabe?" Então até nas tendências e coisa, a gente tem que ter essa preocupação. Eu vou surfar essa tendência, mas no fim, quando o cliente ele pegar meu produto, vai ser ok Ele ou vai entender isso? é isso mesmo. É. Eu acho que assim, até tu falando me veio um exemplo na cabeça agora. Recentemente a minha mãe passou por uma cirurgia e eu numa loja lá de Lages mesmo, eu mandei mensagem, porque eu não ia estar junto com ela na hora da cirurgia, mandei uma mensagem numa loja de lingerie e pijamas, assim, porque eu queria comprar um pijama bonito pra ela ir para o hospital. Aí eu mandei mensagem e falei assim: "Ai, olha, eu gostaria de ver alguns pijamas". Aí a moça me mandou, falou assim: "Oi, eu sou a Dani", tá, eu vou falar o nome dela, depois eu vou mandar pra ela esse podcast. Boa. Eu falei assim: "Oi, Dani, tudo bem? Então, eu queria comprar um pijama pra minha mãe". Ela me mandou as opções que tinham, os valores ali, porque é isso que você deve fazer, já manda o produto e o valor pra não ter a pessoa não ficar lá perguntando: "Tá, e o valor desse?". Ela me mandou, eu falei: "Ah, eu gostei desse, eu quero comprar esse". "Perfeito, já te mando o link", ela já me mandou o link, e eu paguei o pijama, ela embalou bonitinho, me mandou foto. E quando ela me mandou foto, eu demorei pra ver a foto. E depois de um tempo eu mandei assim pra ela, bem assim: "Ai, você consegue colocar um cartãozinho com amor Nara?", porque minha família me chama de Nara lá em Lages. Ai, eu não gosto muito, mas eu chamo de Nara. Aí eu pedi pra ela colocar isso no cartãozinho dela, bem assim: "Ai, me desculpa, mas já saiu o teu pedido. O motoboy já foi entregar, mas eu vou ver se eu consigo resolver". Ela ligou pro motoboy, gente, e ela pediu pro motoboy escrever. O motoboy achou um cartão em algum lugar e escreveu com amor Nara e entregou pra minha mãe. A minha mãe recebeu, amou, meu Deus, super perfeito, provou, não deu certo. Minha mãe foi na loja, trocou pelo tamanho dela e foi embora. Vocês acreditam que depois da cirurgia, um dia depois, ela mandou mensagem pra mim perguntando como estava minha mãe? Então, Como que tinha sido a cirurgia da minha mãe. Gente, eu fiquei assim, ó, sensacional. Ela gerou uma conexão, eu falei assim: "Meu Deus, eu só quero comprar lá com eles agora". é, Porque assim, gente, custa isso, esse cuidado, sabe. É um cuidado que foi pouco. Ela se sensibilizou com a situação e viu que ela podia criar conexão dessa forma, fez uma venda e ganhou pizza ainda. eu imagino e, tipo, mas eu vejo que isso não é talvez o assunto agora, a gente pode falar em outro talvez outro podcast, outra hora, mas isso vem da cultura, né. Vem. Provavelmente vem de uma cultura, assim, que Uhum. os donos da empresa ou ela, se não sei se ela é a dona, né, mas quando tem uma cultura, você consegue passar isso pra tua equipe. Exato. Essa semana a gente tava num cliente nosso, e uma das pessoas que trabalham lá porque, tem isso também, às vezes né, quem presta o serviço ali: "Ah, não, vou tratar bem só o dono, vou". Uhum. Cara, na verdade, isso é um erro fatal, assim, porque todo mundo da empresa, né, não importa o cargo, eles estão te vendo, sim, né, Exato. e isso chega no dono. E a gente estava lá, e a gente tem um relacionamento muito bom já, a gente tá todo mês lá nesse cliente, e ela falou e uma das pessoas que trabalha lá falou pra mim, ela entrou agora nessa empresa e falou: "Zaca, eu já trabalhei em uma agência, já trabalhei com várias produtoras, só que eu e o Doug, a gente tá saindo um pouquinho da operação, assim, às vezes a gente Uhum. tá participando lá, porque é uma escola de negócios, né, então às vezes a Sim. gente tá participando, né". E ela falou: "Só que eu nunca vi um pessoal tão educado". Tão educado, ela falou assim, e aquilo pra mim foi incrível, assim, eu Sim. até esqueci de mandar no grupo, depois tem que mandar para o pessoal, Ó, assim, pessoal, parabéns aí, ó. eu sempre eu sempre mando, assim, os Mas feedbacks, eles são. que o pessoal fala, mas
aquilo ali ganhou meu dia, sabe? Porque eu acho que o papel do dono, eu e o Uhum. Doug, é o mínimo que a gente tem que fazer, tratar bem o cliente, Exato. né? E passar isso né, pras pessoas que estão junto ali, pro nosso time, também é nosso Uhum. valor, né? Tem que ser a gente pra passar. Porque você pode ter aquilo como valor, mas se você não é aquilo, vai chegar uma hora que vai aparecer quem você é, Sim. né? Então, com certeza, essa moça, como assim, pô, né, várias vezes a gente também é muito bem tratado. Esses dias eu fui até vou falar o nome da marca, fui na Altenburg e foi muito bom o atendimento. Uhum. A moça, eu queria só comprar toalha aqui pra empresa, e ela já me falou: "Ah, mas como é que tá teu sono, não sei o quê", e eu precisava de um travesseiro. Olha, Já vendeu o né, travesseiro. não vendeu ainda, deu pra lá, porque eu mandei pra Ana, pô, tem até travesseiro que é geladinho, cara, eu sou bem calorento, Olha só. Sim. e aí ela me falou: "Ó, sabia que esse daqui é mais geladinho", sabe. Eu falei: "Caramba, nem sabia que tinha isso Aham. aí". Cheguei em casa, ela me mandou mensagem, um dia depois: "E aí, tudo bem? Já falou com a sua esposa? Ela, ó, eu estava vendo aqui, talvez ela goste dele", entende? Cara, ela pesquisou, ela foi lá ver quem que era a Sim. esposa, quem que era. Olha Então, só. pô, quando eu for comprar, onde que eu vou comprar? Vai lá. E assim, não é nem pelo preço, às vezes tu vai pagar até mais caro um pouco, Aham. mas eu prefiro, Sim. entende-se? Por causa que, né, isso gera conexão. Exato. Às vezes e por mais que a cultura da empresa ela não seja dessa forma, claro, vocês trouxeram o caso de vocês, que vocês já são assim, né, a gente já trabalhou juntos, enfim, e a gente sabe desse cuidado, vocês passam isso e traduzem isso para o time, e o time consequentemente vai traduzir isso para as pessoas de fora. É. Mas se não é a cultura da empresa, seja você a pessoa diferente dentro dessa cultura. Seja a luz, né? Seja você exatamente. É aquela frase de Gandhi, seja, você é a mudança que você quer ver no É mundo. verdade. Exatamente. Então acho que, assim, a vida já é tão chata, a gente já tem tanto problema, o que custa você fazer o dia da outra pessoa melhor ainda, sabe, através de um atendimento, através de um cuidado que você tem, então acho que isso é bem importante. Acho que vamos para a última pergunta, porque só que ele não poderia deixar de perguntar isso, tá? Que é sobre inteligência artificial. Ai, meu Deus. Sim. Porque é uma coisa que a gente gosta muito, é uma coisa que a gente tá lançando alguns produtos aí, logo o pessoal vai estar sabendo aí. Mas para você, como é que tá sendo lidar com né, com esse novo universo, novo Sim. mundo, e o que que isso vai impactar na indústria da moda, na tua vida? O que que você acha sobre isso, assim, de maneira geral, assim? Tem alguma coisa que ajuda, atrapalha? Da tua visão. Eu acho que a inteligência artificial vai dominar o mundo, né. Aquela coisa, que pena que a gente não tinha isso na nossa época de escola e faculdade, né, porque agora que tá ajudando o pessoal mais novo, mas assim, até inclusive no evento que eu participei, a gente, exatamente em todas as palestras, eles falaram sobre inteligência artificial. Quem não entrar, tá perdendo tempo. Se você não entrou ainda, se você não está adepto a esse mercado, gente, já era. Perdeu o time. Porque, assim, a gente vê hoje a inteligência artificial, ela não vai substituir as pessoas. Nunca, isso não vai acontecer. Ela sempre vai estar ali para auxiliar e para te mostrar como que você consegue equilibrar as coisas de fato. Hoje no mercado da moda é muito utilizado para diversas questões, tanto é as questões de pesquisas, assim, tem acontecido muito questão de pesquisa, mas acho que ela impacta muito, realmente, nesse cenário da moda e auxilia muito também. Tem gente que já consegue desenhar, consegue fazer peças pela própria inteligência. A questão das pesquisas que eu falei pra vocês, mas acho que, assim, é uma onda que todo mundo tem que surfar. Acho que é o momento de fazer acontecer, assim, porque realmente é um auxílio muito grande. É de ficar de cara, né, o que a IA faz. A IA, assim como a gente tem eu sou um cara muito entusiasta, Uhum. sempre gosto de entrar nas coisas antes de elas virarem o normal, né, o hype. A gente existe uma curva, se vocês forem pesquisar aí, existe uma curva de adoção das coisas, né, Uhum. tanto quando na internet, Bitcoin, IA, a gente tá no início, que se Sim. chama early adopters, que é tipo os O iniciantes, né. iniciante, a gente tem E sempre que você entra nessa fase, numa coisa, você bebe da água limpa, né, uhum. que chamam, né. E assim, a Thay até comentou que não a IA não vai substituir as pessoas, mas ela vai substituir
cargos. Uhum. Por exemplo, a gente antigamente tinha o Uhum. datilografista, Datilografia. então essa profissão ela sumiu. Ah, a pessoa que transcreve lá, né. Escrivão, mesma coisa, escrivão em audiências e tudo mais. Na produção de vídeo, a mesma coisa. Ah, vai sumir? Cara, eu não sei, mas vai mudar. Vai. Muito, muito. Até na moda, essa semana teve uma empresa que entrou em contato com a gente, que a pergunta deles era o seguinte: "Ó, a gente produz O tecido, o tecido. Hum. a malha. Eu consigo aplicar esse tecido numa peça de roupa e já fazer um vídeo?" Sim. Sim, a gente foi lá e fez. E dá movimento e tudo, né. Não, tudo. A ideia, a gente vai fechar um fashion film pra eles. Aham. Todo IA. Pois é. Aí, beleza, quando é uma indústria que, é toda a cadeia, daí beleza, ela já vai ter que usar esse tecido talvez pra coleção dela, mas também mesmo Já vai usar. mesmo assim ainda tem tecidos que eles fazem só pra Sim. vender, né, não, que não entra na coleção. Mas você sabe o que que é o Principalmente variantes também, porque às vezes faz só uma cor e você quer transmitir na IA Mas tem outra. muitos que é só tecido. Cara, ele Uhum. teria que pegar uma modelo, teria que pegar uma equipe de vídeo, teria que E mandar fazer um produto, Mandar porque produto, a empresa isso. que é do tecido ali, a empresa têxtil, ela não vai fazer o produto em si, ela faz a malha. Sim. Então ela só faz o produto pra tirar foto, pra mostrar a usabilidade daquele tecido, e aí nesse caso não precisa nem ela ter esse custo. Isso, e às vezes assim: "Ah, Doug, mas onde isso se aplica?" Às vezes você precisa só testar. Uhum, Eu não sei se vai dar certo esse produto, eu uhum, quero ver se vai dar certo. E daí você faz um lookbook lá, pô, cara, ficou da hora, sabe, uhum. engajou, o pessoal gostou, pô, eu economizei. Então E a personalização, por exemplo, né, outra ideia pra galera que tá assistindo aí. Sim. Você tem uma marca e aí eu vendo esse tecido, eu vendo pra um tecido fitness, eu vendo pra uma pessoa, pra alfaiataria. Cara, não, você pode fazer uma amostra em alfaiataria e uma amostra fitness. Isso, a Super. pessoa vestida, né? Então, tipo, ó, essa apresentação, vou apresentar esse produto pra você. sim. Cara, tá lá a apresentação, talvez até com a coleção da pessoa ali, ou a ideia Sim. da pessoa, né, aplicada àquela marca, personalizada. E isso tá sendo usado muito pelas marcas, até agora eu estava rindo com o Vitor, porque eu fui pra Oscar Freire fazer visita, e aí tem a loja da Reserva ali, e eu estava passando pela loja da Reserva, a vitrine me chamou muita atenção, tinha um QR Code. E aí no QR Code estava escrito assim, faça o seu amor provar o look sem sair de casa. Aí eu fui no QR Code e assim, olha, é sensacional. Tu pega a foto de você de corpo, no meu marido, no caso, de corpo inteiro, eu peguei. E aí eu podia ir trocando o look ali, e ele estava colocando as roupas da Reserva. Sensacional aquilo. E tipo assim, olha como, eles conseguiram conectar a questão de uma atualidade, da questão da inteligência artificial, uma campanha que eles criaram, que foi agora Experiência. de Dia dos Namorados, e eles conseguiram atrelar isso, eu achei incrível. Esse look dele ele fez lá, né? Vocês não foi ver, ó, mas esse não. Foi por inteligência aquilo ali. Bonito. Então é isso aí, né? A gente não, Sim. né, falando sobre IA, é basicamente isso. Gente, a gente ficaria aqui mais umas 3 horas, porque Os 3 falam. é bom de falar com a Thay, é legal, a gente aprende muito, já aprendi bastante, Thay, obrigado. A gente tem o nosso último bloco aqui, a gente ainda não deu um nome, né, pra esse bloco, mas vai ficar bate-pronto aqui, né? O ChatGPT me ajudou. Vai ficar de bate-pronto. Então a gente vai falar, Thay, uma pergunta e você vai ter que responder com uma palavra ou uma frase. Tá. Dá uma roubadinha, Tá curtinha bom. assim, tá? Sobre algumas coisas sobre você. Vamos lá então, podemos começar? Tá preparada? Não precisa. Preparada. Foi lá. Um look que te define. Nada muito certinho. Acho que é isso. Era uma palavra, mas eu vou falar várias, né? Tá. Mas enfim, nada muito certinho. Eu gosto de coisa que chame atenção. Eu não gosto de estar como todo mundo está. Porque senão eu sou só mais uma na fila do pão. Eu não gosto, entende? Então eu gosto de estar diferente. Legal. Um erro que virou lição. Ai, que difícil essa. Eu acho que esperar muita validação dos outros. Acho que isso. Forte. Sim. Agora, não vale a Boticário, tá? Tá Uma bom. marca que te inspira em branding. Acho que é a Farm. Farm é uma que consegue conectar tudo que a gente falou. Experiência, desculpa, era uma palavra, mas já vou falando tudo. Experiência, atendimento, tu chega na loja, tu sente aquele frescor, os produtos eles são alinhados. Acho que é uma marca bem interessante pra brand. Legal. Um livro ou série que te deu um insight recente. O Essencialismo, um livro incrível, acho que super indico, todo mundo deveria ler. Muito bom. Qual o teu famoso preferido? Então, não tem um famoso preferido. Essas aí são
me pegar, mas assim, não tenho um famoso preferido No e que me inspire. Mas assim, vou falar uma coisa que, né, pra vocês não é novidade, mas acho que alguém que me inspira e que é uma pessoa preferida na minha vida é Jesus. Porque assim, se você for analisar tudo que a gente falou, a gente falou um pouco sobre liderança, Jesus foi um grande líder. A gente falou sobre criatividade, existe uma pessoa mais criativa do que Jesus? Não existe. Então acho que, pra quando a gente fala assim de quem me inspira, e realmente é Jesus o cara. Legal. É, um lugar que você voltaria agora? Tivesse um poder de voltar, onde é que você queria estar? Ai, nesse momento eu não sou uma pessoa muito viajada, tá, mas assim, vou falar um lugar que eu amei conhecer, que foi Bariloche. Acho que, assim, parece que é um cenário surreal, assim, acho que voltaria, com certeza. Pra finalizar, Beleza, Vitor? Tá, fica. Fica a dica. pra finalizar, uma música que te inspira ou te recarrega? Eu gosto bastante da música Oceans, que é do Hillsong, eu gosto bastante. Mala de fundinho, ó. É. Eu gosto bastante, assim, acho que me faz me conectar, assim, bastante. Legal. Então, fechou nosso segundo episódio do podcast. Estamos muito felizes, obrigado, tá? A gente aprendeu muito com você. E assim, não é que você veio uma vez que você não possa vir outras Sim, vezes. quero mais convites. Aqui tá liberado vir quando quiser. Muito obrigado pelo teu tempo, né? Pessoal, se inscreva no nosso canal aí, a gente tá começando esse projeto. E realmente é pra isso, assim, a gente vai trazer pessoas aqui que têm algo pra agregar. Não sei vocês, mas eu aprendi muito com a Thay, aprendi muito com o Doug aqui também, a gente tá, né, aprendendo muito juntos. Então, se inscreva no nosso canal, comente, tá, o que que você mais gostou e continue nos acompanhando aí. E também, se você gostou de alguma coisa que a gente falou e quer interagir com a gente, conversa com a gente nos comentários. A gente vai ficar muito feliz em conversar com vocês e vai ser uma grande honra falar contigo também. E também tem uma pessoa legal que podia aparecer com a gente aqui. Vem dar um oi aqui, então. Vem dar um oi aqui, dá um oi. Aqui, ó. E ô Thay, se tem mais alguma coisa, senta do lado da Thay ali que acho que cabe. Aqui. O Vitor ajudou a gente aqui no nosso início aqui de podcast. Tá só eu e o Isaac aqui, né? Então a gente monta tudo, grava, edita, né? Então o Vitor deu uma força pra gente. Dá um oi pro pessoal aí, Vitão. Oi, pessoal. Então é isso aí, Thay. Tem mais alguma coisa pra finalizar? Não, tudo certo, só quero agradecer o convite, né? Sempre bom estar com vocês. Acho que, assim, a gente tem muita troca sempre, então isso faz parte e agradeço muito o convite de vocês. Tamo junto. Obrigada, Zé. Valeu, isso aí. Até mais. Até mais, tchau, tchau.